Bom dia, tarde, noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, de Django. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como criar, né, um projeto em Django. Então a gente vai ver hoje sobre os ambientes virtuais, sobre a instalação em si do Django. Vamos discutir um pouquinho sobre o Django Admin e o Manage.py. A gente vai aprender a configurar um novo projeto Django e também um novo aplicativo no Django. Okay, let's go. Então vamos lá. Primeiro, o que é um ambiente virtual, né? Antes da gente falar sobre instalação, a gente precisa conhecer o que seria esse ambiente virtual, que também são chamados de ambientes de desenvolvimento isolados. Esses ambientes, eles permitem que os desenvolvedores criem e gerenciem ambientes isolados nos quais podem instalar pacotes, bibliotecas e dependências específicas para um projeto sem interferir com outros projetos ou com a instalação global do Python ou outra linguagem, né, no sistema operacional. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente consegue fazer a instalação das nossas dependências, do nosso Python também, do nosso interpretador, e nas versões que a gente quer, tudo dentro de um ambiente isolado. Então, a gente tem a nossa máquina e é como se a gente conseguisse criar novas máquinas dentro da nossa máquina, e em cada maquininha dessa que a gente criasse, a gente consegue especificar quais são as versões dessas dependências do nosso interpretador Python, beleza? E por que que isso é interessante, né? Quando a gente instala as bibliotecas para dois programas diferentes, por exemplo, você percebe que algumas dependências podem entrar em conflito. Por exemplo, uma versão mais recente de uma biblioteca pode ser necessária para um projeto, enquanto outro projeto exige uma versão mais antiga. Um exemplo prático. Vamos supor que em uma biblioteca que você instala, uma função possui dois parâmetros, beleza? Na versão que você está. Amanhã, quando essa biblioteca ela for atualizada, ela vai receber agora três parâmetros, não mais dois. Você concorda que se você continuar enviando dois parâmetros, isso vai gerar uma exceção desnecessária? Sendo que, quando tinha dois parâmetros, funcionava perfeitamente para a gente, tá? A gente não necessitou dessa atualização dessa biblioteca, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer para poder evitar esses problemas, né? De atualizações, dessas dependências, desses conflitos, justamente criando esses ambientes virtuais. Porque se eu crio um ambientezinho e nele eu digo que eu quero a minha biblioteca na minha versão tal, quero, sei lá, a biblioteca X, a biblioteca Y em versões Z e M, quando elas forem atualizadas e eu precisar instalar novamente essas bibliotecas, eu já sei quais versões eu vou, né, baixar e vou atualizar para aquele ambiente. Então, eu vou estar sempre trabalhando em um ambiente em que as versões são sempre fixas, não vão estar atualizando. Então, lá na frente, se eu for rodar novamente a aplicação e eu precisar instalar novamente essas dependências, eu não vou instalar as dependências atualizadas, né? Mas naquelas versões que eu registrei anteriormente. Isso vai fazer eu evitar vários conflitos aí que podem ocorrer, beleza? Diferentes projetos podem usar versões diferentes das mesmas bibliotecas sem conflitos. Especifique exatamente quais pacotes e versões de pacotes seu projeto depende. Isso torna mais fácil reproduzir o ambiente de desenvolvimento em diferentes máquinas. Mantenha seu sistema operacional limpo, evitando que pacotes e dependências necessárias se acumulem na instalação global do Python. Ainda tem isso, né? Porque quando a gente está no nosso ambiente global e a gente vai usar o gerenciador de pacotes do Python, que é o pip, você faz o pip install em nome de alguma biblioteca, né? Você está instalando na sua máquina local, né? E aí, sempre que você vai utilizar o Python em algum lugar e tudo mais, todas aquelas dependências já estão instaladas, né? De maneira desnecessária e vai estar acumulando naquela instalação global. Quando você faz um ambiente virtual, você está registrando dentro daquele ambiente e quando aquele ambiente é desativado, e aí você lança para aquele ambiente para deploy, manda para algum lugar, faz um commit, não sei, e você desinstala aquela pasta, aquele repositório com aquele ambiente virtual, isso vai estar sendo deletado da sua máquina local, tá? Não vai estar registrado ali na instalação global do Python, beleza? Uma maneira interessante de visualizar isso
é que no Linux, por exemplo, a gente, para poder acessar o Python, né, a gente usa o comando Python 3, diferente do Windows, né? Se você cria um ambiente virtual dentro do Linux, você vai ser, e dentro do ambiente virtual, você pode utilizar agora o Python sem o 3, né? Sem a versão 3. Então isso mostra que ele está utilizando um interpretador Python diferente, né? Do que estava usando no global e do que está usando no ambiente virtual. Mas a gente vai ver isso na prática também depois, tá? E como é que a gente faz para poder criar, né, esse ambiente virtual? Para a gente poder criar, na verdade, tem vários tipos de ambientes virtuais que a gente pode utilizar. Tem o venv do Python, tem o virtualenv, tem as máquinas virtuais, tem os containers. A gente vai facilitar ao máximo e vai utilizar o venv mesmo, que ele é bem simples de usar. Para a gente poder utilizar ele, a gente só vai chamar o comando Python, no caso do Linux Python 3, "-m", para especificar qual é o módulo que a gente quer, venv, que é o módulo de ambiente virtual do Python, e depois a gente coloca o nome do ambiente virtual, que geralmente é venv ou env, mas poderia ser qualquer outro, tá? Aqui tem as maneiras de a gente poder ativar em vários sistemas operacionais, né? Em vários terminais, na verdade. Então você pode fazer um source no Linux, né? No source, o nome da pasta, bin activate. No Windows, depende se está utilizando o CMD ou PowerShell, vai ser dentro da pasta script e não mais na pasta bin. Vai ser activate.bat ou .ps1, beleza? Então só ver direitinho qual é o terminal que você está utilizando aí, o shell que você está utilizando, para ver qual é o comando que vai ser executado nele para poder ativar o ambiente virtual, tá? E aí, com esse ambiente virtual, a gente faz ativar, né? Então, quando a gente cria um ambiente virtual, faz o Python-m venv e o nome do ambiente, que eu vou chamar de venv também, a gente está criando uma pasta dentro do nosso repositório chamada venv, no meu caso, por exemplo. Dentro dela vai ter uma sequência de outras pastas, e aí vai ter uma pasta chamada bin, né, no caso do Linux. Quando eu clico nela, tem várias pastas e também tem o ativador, que é o activate. Então eu posso simplesmente executar esse activate através desse comando aqui, que eu consigo navegar entre as pastas e fazer a ativação. Ou eu poderia também navegar entre as pastas, fazer um CD aqui para cada pasta, chegar lá e fazer um source activate somente no arquivo mesmo que eu quero executar. Beleza? E depois que a gente cria um ambiente virtual e ativa esse ambiente virtual, você vai perceber que no terminal ele vai aparecer entre parênteses um venv, ou o nome do ambiente que você criou, antes do caminho, né, que você está no shell, tá? E aí, para a gente fazer a instalação, no Python é muito fácil, né? A gente usa o gerenciador de pacotes do próprio Python, que é o pip, e a gente faz o pip install Django. Isso vai fazer instalar o Django, né? E todas as dependências que são do Django também. Com o Django instalado, a gente pode usar a utilidade por linha de comando Django admin, que é um executável, né, na linha de comando, para tarefas administrativas. O Django admin ele pode ser chamado de qualquer lugar no seu sistema operacional, desde que o ambiente virtual esteja ativado. Tá? O manage.py ele pode realizar as mesmas coisas que o Django admin, mas é um script específico para cada projeto Django. A gente já vai entender o que é um projeto no Django. O manage.py só fica disponível depois que o projeto é iniciado pelo Django admin. Então, primeiro a gente precisa inicializar o nosso projeto com o Django admin e depois a gente pode utilizar, com o projeto criado, né, o manage.py para poder rodar aí os outros comandos. Tá? Como executar? Primeiro a gente vai fazer um Django-admin e vai inserir qual é o comando. Né? O equivalente é o Python manage.py e o comando, e o Python-m Django e o comando também. Tá? E as opções, né, os parâmetros aqui opcionais. Para a gente poder iniciar um projeto, e é o que a gente é o principal que a gente vai utilizar o Django admin, tá? O comando Django admin, a gente faz o seguinte, no shell a gente coloca Django admin, start project e o nome do projeto que a gente quer criar. Então, por exemplo, Django admin, start project, o nome do projeto vai ser, sei lá, Eco da Mata, tá? O nome do projeto. Depois que eu crio esse projeto, ele vai exibir para mim um diretório do nome do projeto, tá? Com esse nome do projeto, um diretório chamado Eco da Mata, por exemplo.
eu posso navegar para dentro desse projeto e lá vai ter um arquivo chamado manage.py, que é um arquivo inicializador, tá? Então, quando eu chamo esse arquivo, eu posso mandar argumentos por linha de comando, que ele vai estar executando aí essas linhas de comando dentro do meu Django, tá? Então, o manage.py é o run aqui pra gente no Django, beleza? A gente vai entender depois sobre essa questão de diretórios. A próxima aula já é uma questão para a gente conseguir compreender. Ele traz a questão para a gente poder conseguir compreender os diretórios, os caminhos, quais são os arquivos que tem dentro de um projeto Django, beleza? Hoje é só para entender mesmo como é que a gente faz para poder baixar e criar o nosso projeto e startar ele, beleza? E a gente também tem outros comandos aqui que eu vou estar detalhando aqui. Esses aqui são os comandos principais, tá? Tem outros comandos também que você consegue acessar através do Django Admin Help Commands. Você consegue acessar todos os outros comandos, tá? Mas eu vou estar passando aqui pelos principais aqui que talvez a gente utilize. Então, como eu falei, o primeiro, ele cria o nome do projeto, né? Ele vai criar um diretório aí com o nome do projeto e vai popular esse diretório com os arquivos e configurações default, né? Padrão ali do Django. Incluindo aí os arquivos settings, URL, WSGI e o manage.py que eu falei para vocês. O Python manage.py start app e o nome do aplicativo, ele vai criar um aplicativo, né, com um nome que você vai especificar aqui. Então, algo bem intuitivo também. Então, dentro do projeto, você vai criar um aplicativo. Então, tem diferença entre projeto e aplicativo, tá? É como se o projeto fosse algo mais abrangente e o aplicativo fosse algo mais específico. Então, esse comando ele vai criar uma nova aplicação dentro de um projeto Django. Ele cria um diretório com o nome da aplicação dentro do diretório do projeto e vai popular o diretório com a estrutura de arquivos básica para uma aplicação Django. Também default, né? Então ele vai popular esse diretório com arquivos ali padrões do Django, incluindo arquivo para modelos, visualizações, URLs, entre outros. O Make Migrations é usado para poder criar arquivos de migração com base em mudanças no modelo do seu aplicativo. Como assim, né? A gente tem um model, a partir de modelagem do nosso em Django, que a gente consegue criar, né, as classes, ali, as tabelas, as colunas, né, no nosso banco de dados e tudo mais. Quando a gente faz alguma alteração, a gente precisa atualizar as migrações para poder pegar esses dados que estão em Python e transformar em algo em banco de dados, né, em SQL mesmo. Então, quando a gente faz alterações nos modelos, adicionando um novo modelo, adicionando ou removendo campos, etc., a gente usa esse comando para poder criar esses arquivos de migração que vão descrever justamente as alterações no esquema do banco de dados. Depois que a gente descreve essas alterações que vão ser realizadas no banco de dados, a gente faz o lançamento dessas atualizações para o banco de dados. Então ele vai aplicar as migrações que estão pendentes ao banco de dados. Ele vai executar os arquivos de migração gerados pelo comando Make Migrations e vai fazer com que as alterações definidas nesses arquivos sejam refletidas no banco de dados. Beleza? Então, Make Migrations e Migrate sempre andam juntinhos. A gente tem um flush, que é um comando usado para poder remover todos os dados do banco de dados associados a um projeto. A gente tem sempre cuidado com essas informações, sempre que a gente quiser fazer... Em caso de testes, tudo bem, né? A gente fazer um flush e tudo mais. Mas se for um teste que você já pulou o banco de dados e você quer fazer o flush só para um teste bem específico, faz um backup, né, desse banco de dados para depois você fazer esse flush e conseguir efetuar esse teste. Para você não perder justamente os dados associados ao projeto que você já criou. Então esse comando ele vai apagar todos os registros em todas as tabelas do banco de dados, deixando o esquema do banco de dados intacto. Então ele vai apagar apenas os dados, mas o esquema vai continuar lá, né? O check ele é usado para poder verificar a configuração do projeto em busca de problemas, né? Então ele vai fazer um checklist mesmo ali para verificar quais são se tem alguma configuração feita incorreta, se tem algum problema de sintaxe. Ele vai verificar aí várias configurações para justamente procurar isso, né? O erro de sintaxe, problema de configuração, problema de segurança, entre outros. Então, check a gente vai usar ele bastante lá no final, né, desse módulo, quando a gente for falar sobre ambiente de produção, né? A gente vai precisar falar um pouquinho mais sobre o check aqui. O run server ele é um comando para poder iniciar o servidor de desenvolvimento local. Então é como se você estivesse startando o seu servidor naquela sua máquina local, tá?
Até o momento é isso. Ele é um ambiente de teste, é um ambiente de desenvolvimento, na verdade, tá? O Run Server. Ele em produção ele não é utilizado, porque ele não é o mais eficiente, não é otimizado, não é mais seguro. Então a gente utiliza outras táticas para poder rodar um servidor no ambiente de produção. Mas no ambiente de desenvolvimento, que a gente vai utilizar no início aí, o Run Server vai nos auxiliar bastante. Então ele vai startar esse servidor web para a gente poder testar o projeto localmente durante o desenvolvimento. Beleza? O Create Super User é usado para poder configurar um login e senha do superusuário para acessar a interface administrativa do projeto. Então lembra que eu falei na aula passada que uma das vantagens, né, do Django é ele trazer um ambiente de administrativo, né, que é a parte admin mesmo do nosso site. Então a gente consegue fazer várias alterações nele. E para a gente poder fazer várias alterações e conseguir logar nesse admin, a gente precisa ter um usuário, né, para poder colocar as nossas credenciais e conseguir acessar essas informações. Então, com esse comando, a gente consegue criar esse superusuário, que é o usuário master, né? Então, ele vai pedir o seu username, um e-mail, uma senha para repetir a senha, tá? Você pode passar como parâmetro também essas informações, como traço username e o seu nome de username, traço e-mail e o seu e-mail. Ou você pode simplesmente rodar esse comando e ele vai te solicitando um a um, tá? A informação que ele necessita. Então, lá no Django Admin, a gente pode gerenciar os usuários, então criar novos usuários, inclusive colocar funções de staff para eles, né? Podemos criar grupos de usuários também, vai ser algo que a gente vai discutir lá na frente. Falar sobre permissão e acesso aos modelos do aplicativo para poder realizar as operações de CRUD e também visualizar os próprios modelos, né, no Django Admin e fazer a parte de CRUD também dentro da plataforma, né, Admin. Criar os registros, enfim, tudo isso lá na parte administrativa. E por fim, o Help Commands, como falei para vocês, ele exibe aí uma lista de todos os comandos que estão disponíveis. Então, aqui, né, como é que a gente faz na prática o start um projeto, né? Então eu falei para vocês que a gente primeiro faz aquele source venv /bin /activate para poder ativar um ambiente virtual e é assim que ele aparenta, tá? Ele vai apresentar em parênteses o nome do nosso ambiente virtual seguido aqui do local onde a gente está, né? Então estou no desktop, temp, exemplo Django aula 1, módulo 1. Então, eu criei aqui o projeto, né? Então, Django Admin, Start Project, meu projeto. Aqui, antes disso, eu já fiz a instalação do Python, né? Obviamente, no meu ambiente virtual. Quando eu faço isso, ele demora alguns segundinhos e eu consigo rodar um ls para poder verificar quais são os diretórios e arquivos, né? Dentro da minha pasta atual. Então, vocês conseguem ver o venv, que já era uma pasta que já tinha antes. Já tinha a pasta chamada exemplo também, mas agora eu criei uma pasta chamada meu projeto. Eu entro em meu projeto, dou ls de novo e vocês vão ver que tem o nome meu projeto novamente, que é o nome do meu projeto, é o core do meu projeto, né, o coração do meu projeto, e tem o manage.py, que é o arquivo que eu vou usar para poder rodar e fazer todos os comandos dentro do meu projeto em específico, tá? Se eu quisesse que esse manage.py ficasse dentro da mesma pasta do meu projeto e não precisasse criar um novo diretório do meu projeto, né? Poderia, quando fazer Django Admin Start Project no meu projeto, poderia botar um pontozinho e ele estaria colocando todos os arquivos, né, que são populados em meu projeto justamente na página atual. Então, o manage.py estaria compartilhando com o meu projeto, mas dentro dessa pasta aqui, né? Então, o manage.py estaria aqui, do lado do vento, do lado do meu projeto, do lado do exemplo, tá? Mas eu decidi fazer desse jeito mesmo, para eu ter meu projeto aqui e dentro dele sim eu ter a parte do meu core, tá? A gente vai falar sobre isso também lá na frente. Peço para ele exibir na verdade, né, os arquivos e diretórios de meu projeto e ele aparenta aqui o ASGI, o init.py, settings.py, urls e wsgi.py. Depois a gente vai ver também o que significa cada um desses arquivos. Mas é interessante vocês perceberem que ele populou, né? Que a gente utilizando os comandos, apenas o comando aqui do Django Admin, ele fez popular aqui um manage.py e esses outros arquivos aqui também, são arquivos padrões do Django.
E fica assim, né? Então, abri aqui no VS Code, então tem o meu projeto. Dentro do meu projeto vai ter outra pasta chamada meu projeto, com esses arquivos aqui, e vai ter o arquivo também, manage.py. Beleza? O aplicativo agora, né? Então, um aplicativo ele é criado dentro do projeto. Um projeto pode ter vários aplicativos. O aplicativo ele é uma parte modular de um projeto que realiza uma funcionalidade específica. Entrando no projeto, cd nome do projeto, criamos o app com o comando python manage.py start app, o nome do app. Então, entrei na pasta onde tem o manage.py, que é justamente a página do meu projeto, né? A pasta do meu projeto tem o arquivo manage.py dentro dele. E eu faço aqui a execução. Perceba que agora aqui no Linux eu não estou rodando mais o Python 3, né? Apenas o Python, foi o que eu falei para vocês. Porque tem um interpretador que é chamado de maneira diferente. Também tem o Python 3 dentro do Venv, mas também tem um Python sem o 3. Então eu chamo aqui o Python manage.py start app e o nome do aplicativo que eu chamei de meu app mesmo. Quando dou um ls, você vai ver que agora além de manage.py e além de meu projeto, tem também um novo diretório chamado meu app, que é justamente o diretório da nossa aplicação, que a gente acabou de criar. Então eu vou navegar para esse aplicativo através do cd, então cd é o meu app, e agora eu entrei dentro do aplicativo. E veja que tem novos arquivos, né? Arquivos views, testes, models, uma pasta chamada migrations, init, apps e o admin, tudo isso aqui .py, beleza? Então, também ele criou já automaticamente aqui esses arquivos padrões, tá? Então o framework ele é capaz de realizar isso, né? A ferramenta que ela é capaz de inicializar já vários arquivos aí, preparar todo o nosso projeto para a gente conseguir apenas fazer pequenas alterações para rodar do jeito que a gente quer, tá? Agora imagine um projeto de loja virtual chamado My Store. A gente pode ter um aplicativo chamado Core que tem as funcionalidades principais do site, como a página inicial, página de contato e informações gerais sobre a empresa. Só que também podemos ter um aplicativo chamado Accounts, onde a gente vai poder gerenciar o registro de usuários, a parte de login, de logout, a parte de perfil de usuário, de recuperação de senha, etc. Então veja que eu tenho um projeto de uma loja virtual, My Store, que é uma parte geral, e tenho vários aplicativos pequenos, né, que estão fazendo partes específicas da minha loja, né? Então, tem a parte core, que é a parte principal desses aplicativos nesse exemplo, mas tem uma parte aqui de contas, somente de contas, né? Onde ele vai fazer todo o registro aí de contas dos usuários. A gente também vai ter um outro aplicativo chamado Produtos, onde a gente vai ter dentro dele, desse diretório Products, né? Produtos, a gente vai poder listar esses produtos, exibir os detalhes, adicionar produtos ao carrinho, gerenciar o estoque, etc. Então, é um outro aplicativo que lida com uma outra coisa, mas ainda assim a gente está falando da My Store, beleza? É um outro departamento, mas ainda é da loja My Store. Um outro departamento são os pedidos, né? Então a gente pode pensar em processar os pedidos dos clientes, gerenciar o carrinho de compras, calcular o total do pedido, criar ordens de compra, etc. Um outro departamento da minha loja, mas ainda faz parte da minha loja. Então a gente pode pensar em aplicativos como os departamentos, tá? E o projeto como a loja mesmo em específico, a loja em si, tá? A gente também pode ter aplicativo Payments para lidar com pagamento, Reviews, enfim, e diversos outros tipos de aplicativos aí. Então essa é mais ou menos a diferença aí entre aplicativo e projeto, beleza? Essas aqui são as referências, é interessante vocês darem uma olhada aí, né, para poder aprender um pouquinho mais sobre. Tenho colocado também a documentação do Django, porque tem muito material legal lá. É algo bem explicadinho, bem fácil de entender. Então vocês podem ir acompanhando também a documentação durante o nosso curso, beleza? Valeu, gente, e até a próxima!